Bom, gente, hoje eu vim trazer para vocês um conteúdo um pouquinho mais extenso, tá? Por quê? Porque ele envolve algumas cláusulas de segurança que elas são trazidas, tá, das nossas previsões de legislação civil, mas elas são empregadas, tá, em transações imobiliárias, em questões ali que a gente vai trazer uma segurança, né, para as partes envolvidas em determinada situação, e ela é de extrema importância dentro do planejamento familiar patrimonial na holding familiar, tá? Então, essas cláusulas, elas vão garantir a real vontade do patriarca, tá? Porque, assim, a montagem, né, a construção desse planejamento patrimonial familiar, a holding familiar, ela vem de uma vontade principalmente do patriarca, quem está constituindo todo aquele patrimônio, certo? Aquele acervo patrimonial familiar, ele tem primeiro a origem ali de constituição, no patriarca, na matriarca, depois ele pode até ser envolvido, né, com esforços, com atividades, né, em conjunto dos filhos e tudo mais, mas a princípio vem de onde, né, dos pais. E aí essa vontade geralmente é que tem que ser perpetuada, né? É ela que tem que ser garantida. Então, a gente sempre trouxe aqui os principais passos, né? A gente trouxe inicialmente como que funciona o raciocínio, né, da holding familiar, de todo esse planejamento estratégico, mas a gente também tem que trazer, então, como que isso funciona na prática, porque as pessoas questionam assim, ah, tá, mas tá tudo muito lindo, tudo muito, né, fácil, mas como é que na prática isso vai funcionar, né? Para que eu estou transferindo os bens, né, da minha propriedade, eu estou passando, né, para uma outra pessoa, é filho, mas tem toda uma questão, né, que a gente tem que garantir aí que esse patrimônio não vai ser diluído, né? Não vai se esvair aí, porque depende de muita diligência, de muita cautela, de muito esforço, né, de todo esse grupo familiar ali que está efetivo, né, que está envolvido na manutenção, na perpetuação desse patrimônio. Então, o que que acontece? A gente utiliza essas cláusulas de segurança, e aí vocês vão ver que algumas terminologias aqui vocês já ouviram, né, em algum momento da vida, em alguma determinada situação negocial aí que vocês se depararam, vocês vão ver que é algo bem, pode ser mais comum do que a gente imagina, né? Então, primeiro a gente tem a questão principalmente do usufruto. Por quê? Porque ela que vai garantir ali o controle de todos esses bens, né? Quando eu falo, eu estou doando o meu patrimônio para o meu filho, e na verdade eu não estou doando o patrimônio, esse patrimônio já foi transformado em cotas sociais, né, dentro desse sistema, e ele foi transformado nessas cotas e eu dou as cotas aos filhos, aos herdeiros, então tem ali toda a reserva da legítima, eu garanto toda essa questão, né, da parte do meu patrimônio que ela é indisponível, que eu tenho que reservar para os meus herdeiros obrigatórios, e aí os outros 50% pode ser desenhado também de uma forma livre, como for a vontade do real proprietário do patrimônio, esse patriarca, essa matriarca, ela vai desenhar os outros 50%. Só que dentro de todo esse patrimônio que é meu, eu estou transferindo para uma empresa, né? Eu estou transferindo dentro desse sistema aí do planejamento patrimonial, então ele sai da minha titularidade de pessoa física, né? Tirei do meu patrimônio, mas como é que eu vou garantir que isso não vai me prejudicar porque eu estou ficando sem nada, né, dentro da minha titularidade? Então, o usufruto, ele vai garantir exatamente isso. Então, eu estou reservando um usufruto vitalício a meu favor. Então, dentro disso tem todo também o detalhamento, até porque é diferente você falar de administração de cotas sociais e administração da empresa em si, tem uma certa diferença, mas claro que dentro do desenho desse planejamento vai trazer essa segurança completa, porque é tudo muito estudado, tudo muito detalhado ali, item a item. E aí, esse usufruto, de fato, o que vocês precisam se apegar aqui é essa questão de que ele vai garantir o uso, a gestão, todo esse poder, tá? Então, o gerenciamento ele vai ser garantido pelo usufruto. Só que aí tudo tem um mais e se, né? Eu falo que a gente vive do e se, e aí a gente está esgotando esses e se's e trazendo para vocês uma questão muito mais segura, né? Então, a primeira questão a gente vem com essas outras cláusulas. Então, a primeira a gente já falou do usufruto, que é mais comum, você tem o direito de usar e gozar desse bem, por mais que ele já não esteja mais dentro da sua propriedade, na titularidade da sua propriedade, realmente você transferiu. E aqui a gente está falando das cotas sociais. Então, eu transferi essas cotas
para os donatários, os beneficiários dessa minha doação, e eu reservei aqui o uso e o direito de usufruto desse bem e vitalício, né? Até o meu falecimento. Então, tá garantido, ok. Depois a gente vai passar para quê? Para uma questão de segurança, né? Que você vai trazer com as outras 3 cláusulas que eu vou passar aqui. Então, eu tenho a empenhorabilidade, né? Então, a empenhorabilidade, como o próprio nome diz, eu já estou dizendo que ele não está disponível para a satisfação de execução, de credores e tudo mais. Aí as pessoas dizem, nossa, mas isso não vai ser uma fraude a credor, eu estou blindando o patrimônio. Então, o sistema em si desse planejamento patrimonial familiar, ele realmente ele não tem a má fé, né, de prejudicar credores e prejudicar execuções. Tudo isso ele já tem que ser formado quando a pessoa não tem o problema, porque senão a gente tem a legislação que ela realmente prevê a fraude a credores e a fraude à execução. E todo o que foi feito, todos os atos feitos com essa intenção, eles podem ser anulados, né, mediante decisão judicial. Então, a questão aqui é uma proteção, a gente não está falando de uma blindagem, a gente está falando de uma segurança, uma proteção. E com todas essas questões, com todas essas cláusulas muito bem amarradas, atreladas, elas vão sim garantir uma proteção 100% efetiva, tá? Então, o que acontece? Dentro da empenhorabilidade, eu já digo que, então, esse bem não está disponível para eventual satisfação. Por quê? Porque eu estou falando de um evento futuro, então eu posso prever que aquele bem é empenhorável, porque a lei diz que eu posso averbar, eu posso declarar essa vontade pela cláusula de empenhorabilidade, né? Então, ele vai se tornar empenhorável mediante a declaração de vontade ali e a averbação dessa cláusula. Eu estou falando de um evento futuro, né? Então, ele está resguardando. E se eu estou falando de que esse patrimônio era meu, eu doei, então por que ele pode estar livre e disponível para solver uma dívida de um terceiro, que é esse donatário, ele recebeu por doação, né? Então, assim, não é algo que eu estou pensando em mim, mas ele também vai assegurar o doador também, ele também vai dar essa questão de que se esse bem fosse dele, se voltasse para ele, eu também tenho uma questão de empenhorabilidade justamente porque isso foi gravado ali e é uma faculdade legal você fazer a averbação dessa cláusula dentro desse sistema da doação, tá? Então, ele tornou-se esse bem empenhorável por uma declaração de vontade. É pura e simplesmente isso, aplicação de legislação civil, tá? A questão da inalienabilidade, né? Também é super interessante a gente se aprofundar nesse assunto, porque eu até estava discutindo aqui quando eu ia gravar o vídeo, né, sobre todo o assunto, como que eu ia abordar cada coisa, e a primeira coisa que eu penso assim, o leigo, no geral, a pessoa que não tem contato com estudos aprofundados, só pela questão ali da lógica, ela pode dizer, mas se eu já estou com o usufruto, por que eu tenho que garantir a questão de que esse imóvel também tem que ser ali previsto expressamente que ele é inalienável, né? Porque isso se... Não, o usufruto ele vai garantir o uso, né? E realmente dispor daquela posse, né? A posse. Então, eu vou usar desse bem, eu vou usar e gozar desse bem, mas eu estou falando de posse. A propriedade, eu passei, o doador passou para o donatário, para o beneficiário. Essa propriedade, a pessoa que recebeu, ela pode vender. Se ela encontra um interessado que não está preocupado com a posse, gente, as intenções de compra e venda são muitas. Ela não se atrela simplesmente de você comprar uma coisa para você já ter ela ali em poder e já fazer o uso dela. Não, existem várias intenções negociais. Então, essa venda, ela pode acontecer, essa transação, ela pode acontecer independente do usufruto, ela não vai prejudicar o usufruto. Mas, então, se eu não tiver expresso essa inalienabilidade, o donatário vai poder vender esse bem, né? E aí a gente tem que pensar para frente. A minha vontade não é perpetuar esse patrimônio e a minha vontade não foi beneficiar uma pessoa em específico, né? Uma situação, uma pessoa que eu digo, eu estou falando dos filhos no geral, né? Respeitando-se a legítima. Então, se eu deixei um bem com um filho, outro bem com outro filho, desde que seja essa divisão feita respeitando toda a legislação que diz da divisão igualitária entre os herdeiros obrigatórios, então, quando eu falo um filho, mas é no geral. Então, se eu estou deixando
estando a minha vontade, né, registrada, eu tenho que garantir que ela também vai se manter, ela também vai ter que ser perpétua, porque eu quero, o bem é meu, eu que estou doando. Então, a questão desse impedimento de venda, ele tem que estar expresso, porque senão a pessoa que recebeu, ela vai poder vender. Né? E aí eu vou falar depois de uma outra cláusula que vai trazer questão, vai trazer sentido do porquê que eu também preciso impedir esse bem de ser vendido, porque ele vai ter uma hipótese que ele vai poder voltar para o meu patrimônio, tá? Mas assim, eu acho que a ordem, né, das cláusulas, eu achei prudente abordar dessa forma, porque seria a questão mesmo mais lógica de vocês absorverem o conteúdo. Então, eu vou deixar para o final uma questãozinha assim que é de expertise mesmo, para que o negócio seja o mais efetivo possível e não prejudique de forma nenhuma quem é que está dispondo desse patrimônio para dentro desse sistema de planejamento patrimonial familiar, né? E aí eu tenho a questão da incomunicabilidade. O que é essa cláusula? Eu também tenho que garantir que esses bens, cotas sociais que foram transformadas pelos patrimônios integralizados dentro do sistema de holding familiar. Então, eu tenho que garantir que esse patrimônio ele não vai se comunicar com os cônjuges e companheiros desses sócios, desses filhos, desse grupo familiar que compôs o sistema da holding ali. Patriarca, matriarca e os filhos. Então, eu tenho que garantir que isso não vai se comunicar. Essa cláusula, ela vai fazer sentido mais em questão do regime de comunhão total, né? A comunhão de bens. Por quê? Porque é o regime de matrimônio que garante a integralização completa dos bens sem distinção se é antes, se é depois. Então, ele realmente integraliza ali todos os bens como um patrimônio conjugal ali, o patrimônio matrimonial daquele casal. Então, essa cláusula, ela vai garantir que não, porque realmente você tem que se resguardar por também N motivos, né? Vem a questão do e se. Então, e se meu filho se separar? Eu deixei esse bem para ele, ele vai comunicar, e aí, de repente, ele foi casado, né, na comunhão de bens, e aí esse bem vai se comunicar com a minha ex-nora, né? Um divórcio. Então, a minha vontade, ela já foi desvirtuada ali, porque era o que eu queria garantir para ele e acabou isso beneficiando terceiros, né? E também tem a questão de a própria afetividade, né? A gente fala, vocês já ouviram falar, né? Família ou coisa boa? Eu tenho um amigo que fala muito isso. E tem a questão também de que é outro clichêzinho assim, família é tudo igual. Então, as desavenças, né? Os desafetos, eles acontecem e tá tudo bem, é super normal. Mas e também tá tudo bem eu não querer, né? Se eu não gostei, não tem tanta simpatia ali, eu não quero beneficiar esse agregado da minha família. De repente ele também nem precisa, de repente ele não faz questão, de repente ele não quer mesmo. Olha, não, isso não é meu, isso não veio de mim, é seu esforço, sogro, sogra, eu não quero, né, me beneficiar de forma alguma com isso. Então, a cláusula da incomunicabilidade, ela é justamente para resguardar que esse bem ele não vai ser objeto de comunicação por conta de relacionamento dos filhos, tá? Então, desse grupo familiar. E aí, por último, vem a questão do que eu falei, que é a cláusula de reversão. Gente, esse e se é tudo para mim, e a reversão fecha todo esse ciclo. Porque aí você pensa assim, ok, eu doei o meu patrimônio, eu integralizei ele dentro de um sistema, né, de holding familiar, transformei isso em cotas sociais e eu doei essas cotas sociais para os meus filhos, já para não haver o inventário, porque é só essa doação que realmente vai evitar a necessidade de inventário, né? Mas, gente, e se o meu filho falecer antes de mim? O que vai acontecer com toda essa logística que eu fiz para que isso permanecesse ainda sob meu controle, né? De alguma forma, isso é meu. Eu estou só ali trazendo uma questão de institucionalização de tudo isso, tá? Mas ele faleceu antes de mim. E agora? Isso vai ser objeto do quê? De inventário do filho, né? E isso vai ser objeto do quê? De partilha, não só para o meu filho, mas para quem ele tiver de herdeiro ali, de meeiro, tá? Não. Então, se ele falecer antes de mim, isso volta para mim. Isso é a reversão. Por quê? Porque, gente, é a minha vontade, são os meus bens. Isso não pode sair. Isso não pode ir pelo ralo, né? Não pode ir por água abaixo. Então,
a cláusula da reversão, ela vai trazer essa questão do e se acontecer algo comigo, tá? Então, tem toda uma questão. Então, a gente tem que pensar numa outra situação. Eu tive já um relacionamento anterior, esse meu filho, que é beneficiário da minha doação, ele é fruto de um relacionamento anterior meu, certo? Se ele falecer antes de mim e não tiver essa cláusula de reversão, esse bem, ele vai ser passado para quem? Para o ascendente dele, porque esse meu filho ainda não tem filho, eu não tenho neto, certo? Então, a linha de sucessão dele é ascendente, vai subir para essa pessoa, de um ex-relacionamento meu, então, ou meu ex-marido, meu ex-cônjuge, ou ex-companheiro. Então, eu vou estar beneficiando uma pessoa que, por mais que já fez parte da minha vida, hoje não faz mais. Esse bem já é só meu. Então, como é que eu vou transmitir algo para uma pessoa que não tem nada a ver com as minhas intenções, com as minhas estratégias, né, patrimoniais e tudo mais? Então, a reversão, ela vai garantir tudo isso, tá? Então, era isso que eu tinha para passar para vocês. Então, essas cláusulas aí, bem utilizadas, bem desenhadas e expressas, tá? Onde vai tudo isso? Dentro do contrato social, tá? Dentro ali de todas as questões que a gente tem que averbar na existência desse planejamento patrimonial. É uma coisa que é totalmente expressa e, como eu sempre falo, gente, é a gente trazer regramento simplesmente executável. Não tem discussão, não tem que haver intervenção, não tem que haver declaração de direito nenhum. A gente só simplesmente lê e executa. É essa a questão. Espero de novo ter trazido mais coisas para vocês. Realmente tem assuntos que precisam ser um pouquinho mais extensos para a gente conseguir se fazer entender em toda essa sistemática, em todo esse raciocínio. A gente fica à disposição para qualquer esclarecimento e até a próxima, né?